Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje vou falar de três ações ou fundos imobiliários. Estou falando de dividendos que pagam mais ou menos aí uns 20% ao ano, bastante, não é? Então vou dar alguns exemplos bem legais aqui de alguns investimentos que rendem bem acima até do que a taxa Selic, tá? E um ponto importante que eu já trago aqui nesse vídeo, você que me acompanha sabe muito bem, a gente está passando por um cenário, por um momento de inflação super alta e taxa Selic bem alta. E isso não tende a mudar num curto prazo, tá? Na minha opinião até, eu acho que os analistas estão sendo até otimistas demais, né? Eu acho que a inflação e a taxa Selic vão continuar bem altas aí, e a Selic hoje a 12,75 ao ano, eu acho que ela pode chegar e bater até uns 14% aí, quem sabe no final do ano que vem, tá? Não acho, num cenário de curto prazo aí, que isso mude, tá? E o que acontece? Isso faz com que os nossos investimentos tenham que ser adequados a esse cenário, tá bom? Taxa Selic alta e também inflação alta mexem com a carteira de investimentos de todo mundo, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui algumas alternativas interessantes quando a gente olha para dividendos, porque os dividendos aí eles têm um potencial de proteger a gente também contra essa alta da inflação, até porque são alguns investimentos que pagam bem, inclusive com a taxa Selic alta, né? Que é o exemplo dos fundos imobiliários que eu vou mostrar para você hoje, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. O primeiro exemplo de um investimento que está pagando aí dividendos super altos. Primeiro vou falar sobre ações, depois eu falo sobre alguns fundos imobiliários, tá? A ação, então, que eu estou citando nesse exemplo é a Petrobras, tá? PETR4. Me diz aí nos comentários se você gosta, se você investe nessa ação ou não, tá? Daqui a pouco eu falo de alguns fundos imobiliários também. A Petrobras está cotada hoje a R$ 30,51. E olha que absurdo esse número que está aqui na tela, 37,84% de dividendos. Isso calculando nos últimos 12 meses, né? Mas se a gente olhar aqui um pouco mais atento, né, um pouco mais a fundo, tem esse outro gráfico que mostra que só em 2022 os acionistas da Petrobras então receberam R$ 6,68. E aí, se a gente fizer um cálculo bem rápido, a gente vai ver que com esse dividendo aí de R$ 6,68, na cotação de R$ 30,50 aqui mais ou menos, que foi o que eu te mostrei agora há pouco, chegamos num dividendo de 21,9%, né? Então, não é pouca coisa não, inclusive eu vou até compartilhar de novo aqui minha tela com vocês, porque a Levante preparou esse relatório aqui, que é a agenda de dividendos. Eles fazem isso todos os meses, esse aqui é o mês de junho. Vou descer aqui rapidinho, porque a Petrobras vai pagar esse mês aí, dia 20/6, tá? Ela vai pagar R$ 1,42 para quem tem uma ação dessa empresa aqui, a PETR3, ok? E isso para quem tinha essa ação em carteira no dia 23/5, tá? E o legal é que esse relatório aqui, ele é o calendário de dividendos, você pode fazer o download, ele é gratuito, vou deixar o link aqui na descrição, porque aí você sabe todas as ações, todas as empresas que vão pagar dividendos nesse mês, tá? E no mês que vem, e no outro, porque uma vez que você se cadastra aí para receber esse relatório da Levante, eles te mandam esse calendário todos os meses, beleza? Bem interessante. Então, quando a gente fala de ações, tem uma grande possibilidade de dividendo sim, e até compartilhando aqui minha tela também, eu queria mostrar para vocês a composição do IDIV. O que é isso? É um índice que compõe as ações mais pagadoras de dividendos na Bolsa do Brasil. E aí, vale ressaltar isso aqui, né? Que são vários setores bons pagadores de dividendos, sendo que o maior, o principal aqui na Bolsa Brasileira é o de utilidade pública e a maioria de energia elétrica, que são essas empresas que está aparecendo aí na tela, tá? Todas elas são bastante boas pagadoras de dividendos, né? E logo atrás, logo na segunda posição aí, o setor bom pagador de dividendo são os bancos, né? O setor financeiro, seguido aqui da Vale, né? O setor de mineração basicamente é a Vale aqui no Brasil, mais alguma coisa de seguros, telecomunicações, a Petrobras em si, petróleo, gás e outras aí com menos relevância, tá? Então esse é o ponto aqui, as ações boas pagadoras de dividendos. E agora eu quero compartilhar com vocês o cenário
dos fundos imobiliários, tá? Também tem bastante opção, bastante coisa interessante quando a gente fala em fundos imobiliários. E aí, galera, eu já quero compartilhar aqui a minha tela com vocês para olhar um pouquinho o rendimento nos últimos 12 meses dessa classe de ativos, tá? Então, nos últimos 12 meses, pensando só em rentabilidade, né, que seria aquela valorização das cotas, quem ganhou disparado aí são os fundos de recebíveis imobiliários, tá? Os fundos de papéis. Inclusive, os dois exemplos de fundos imobiliários que eu vou citar para vocês hoje, que já pagaram super bem e devem continuar pagando aí nos próximos anos, eu vou mostrar daqui a pouco, são fundos de papéis, tá? E a média do IFIX também é legal, a gente vê, né? Então ficou praticamente no 0 a 0 nesse último ano, mas pagou muitos dividendos, né? Que é o que a gente vê aqui. O dividend yield anualizado, lembrando que os fundos imobiliários pagam todos os meses, mas a gente calcula o dividend yield como se fosse um ano, né? Então o IFIX, na média, pagou 9,19% aí ao longo dos últimos 12 meses, que é um valor interessante. Mas quando a gente olha para os fundos de papéis, realmente pagaram super bem, né? A gente está falando aqui de 14,86%, é algo muito alto, tá? E alguns deles também têm o potencial de valorização, como eu mostrei aqui no gráfico acima. Alguns valorizam, alguns não, mas a grande graça aqui, a parte legal de investir em fundos imobiliários é esse dividendo que cai na conta sempre, tá bom? E aí eu preparei um levantamento aqui para vocês, pessoal, que eu vou até colocar aí na tela, é essa planilha que está aqui, tá? Eu peguei aí os principais fundos imobiliários da nossa bolsa, coloquei nessa planilha aqui, que inclusive eu vou deixar aí um link na descrição para você fazer o download desse apanhado que eu preparei aqui, porque você pode abrir essa planilha aí no seu Excel e você fazer as simulações aqui que você quiser, tá? Por quê? Aqui tem vários fundos imobiliários e a gente vai começar a fazer uma limpa, digamos assim, né? Em algumas métricas principais, só o dividend yield e o valor patrimonial, porque aí a gente já consegue bons exemplos de fundos imobiliários que estão pagando bem, tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, eu gosto de analisar aqueles fundos que têm mais de 1 bilhão de patrimônio. E isso a gente consegue ver aqui, ó, clicando em filtrar por condição, depois eu clico aqui, ó, maior que, e coloco o valor que eu quero, tá? Então, aqui, ó, 1 bilhão. Clico em OK e aí só vão aparecer esses fundos. Então a gente já diminuiu aquela lista enorme aí de quase 200 fundos para 44 fundos imobiliários, tá? Todos eles aí acima de 1 bilhão. E eu posso também até restringir um pouquinho mais, a título de exemplo, vamos colocar aqui 2 bilhões de patrimônio, porque esses fundos maiores, eles são mais diversificados, de repente é mais fácil da gente analisar, um pouco mais seguros, né? Então, vamos colocar aí, já diminuiu um pouco aqui, agora a gente está falando de exatamente 15 fundos imobiliários, tá? E aí a gente pode filtrar, por exemplo, pelo dividendo mais alto entre esses aqui, tá? Que é o RSR11, tá bom? Então, o segundo fundo imobiliário aqui, o segundo ativo que está pagando muito bem em dividendos é o RSR11, um fundo imobiliário de papel, né? Que está pagando aí no último mês, pagou super bem, a gente falou de 1,69% em apenas um mês. E se a gente puxar um período de 12 meses, ele já pagou 14,76%. Isso só falando em dividendos, tá? E aí uma outra curiosidade bem interessante aqui, que dessa lista aqui dos 15 maiores, a gente tem exatamente aí 7 fundos imobiliários pagando acima de 1% de rentabilidade aí no último mês, tá bom? De dividendos, sendo que a maioria aqui disparado são fundos imobiliários de papéis, né? Por quê? Taxa Selic alta, IPCA alto e IGPM alto, né? Índices de inflação. Isso repercute muito bem nos fundos imobiliários de papéis. E aí, para a gente continuar até nossa análise aqui, vamos ver quanto está o preço sobre o valor patrimonial deles? Bom, a gente já pode ver aqui que a maioria dos fundos de papéis aí já estão um pouquinho acima daquele número mágico lá que a gente coloca como 1, né? Que é a métrica do P sobre VP, né? O CPTS aí muito próximo de 1, o IRDM caro, e o RSR também um pouquinho caro, né? Muita gente está de olho nesse fundo. Quem comprou aí mais barato está muito feliz. Agora ele já está ficando cada vez mais caro, né? E por outro lado, a gente tem o KNCR11. Aí o terceiro ativo que eu separei aqui para comentar com vocês nesse vídeo é justamente esse, o KNCR11. Por quê? Ele está com um preço sobre valor patrimonial bastante aceitável, né? A gente está falando aqui de 0,99, pagando um dividendo aí mensal bem alto,
1,05%, tá? Então bastante interessante. E se a gente pegar uma janela maior, eu separei o KNCR por quê? Porque é um exemplo muito nítido de que além desse dividendo mensal que a gente pode transformar para anualizado, ele também tem o potencial de rentabilidade na valorização da cota. 11,07% só de valorização esse fundo aqui. Tá? Ele estava bem subprecificado lá na bolsa. Quando todo mundo começou a ver que a taxa Selic estava aumentando, todo mundo correu para comprar o KNCR, né? Então o preço sobre valor patrimonial dele devia estar 0,9 algum tempo atrás, né? Quem comprou fez uma belíssima pechincha, tá? Porque ainda está num preço justo e acumulou essa valorização de 11,7 e também o dividend yield aí de 8,69, tá? Somando os dois aqui, a gente tem uma rentabilidade de 19,76% aí para os cotistas de KNCR11, que inclusive é um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa, bastante seguro, né? Aquele fundo high yield, tá? Que foca muito bem, acaba desempenhando muito bem quando a taxa Selic está alta, que é o que está acontecendo agora e não deve mudar no curto prazo, certo? E eu, mais uma vez, vou colocar aí na tela, porque nessa planilha aqui, ó, se você fizer o download, você tirar essas condições que eu coloquei aqui, ó, você vai poder ver vários outros fundos e pode fazer a sua listagem também, por exemplo, ó, classificar do maior dividendo para o menor, né? Então, por exemplo, esse daqui, o KINP11, eu não conheço muito bem esse fundo. Por quê? Porque ele é um fundo aí pequeno, né? Ele só tem 48 milhões de patrimônio, né? Não é aquele tipo de fundo imobiliário que a gente acompanha mais, né? Então tem mais chance de acontecer alguma coisa, um evento esporádico, né? Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de análise aqui e também a gente pode analisar o preço sobre o valor patrimonial. Então a gente vai ver vários fundos aí bem descontados, a grande maioria ou vai ser de hotel ou fundos de lajes corporativas, shopping centers, etc. Porque o cenário nesse momento não está tão indicado assim no curto prazo para essa classe de ativos. Mas é óbvio, quem tem um pensamento de longo prazo, se comprar agora, estará comprando barato também, ok? Então deixa aqui embaixo os seus comentários, que você quiser saber sobre dividendos, fundos imobiliários, ações, deixa aqui embaixo que eu volto para conversar com vocês, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.